boa noite a todos. É com muita alegria que dou início a essa sessão, dando início ao oitavo ano. Estou muito feliz por ter Maria Lúcia e Laura comigo nesse dia tão especial. Quero agradecer ao Samaritano, são 8 anos de parceria. Quero agradecer ao Edilon. E que nosso tema de hoje é um tema muito especial, porque não é só para endocrinologia, mas é para várias especialidades. E nossas duas palestrantes vão falar sobre o Congresso Mundial de Osteoporose. Temos novidades aplicáveis à prática do dia a dia nessa área. As nossas palestrantes são Maria Lúcia de Farias, professora de endocrinologia da UFRJ, diretora científica da Braso. Laura Mendonça, reumatologista UFRJ, representante para a América Latina da ISCD, International Society of Clinical Densitometry, e membro do Comitê de Osteoporose da SRB. Eu vou agradecer as duas, agradecer a todas. Vou passar a palavra para Maria Lúcia, que em seguida provavelmente vai passar a palavra para a Laura. Muito, muito obrigada por estar comigo nesse dia tão especial. Bom, é um prazer estar aqui, Mônica. É um prazer estar de novo com vocês interessados no assunto de hoje, que é a osteoporose, mas há uma série de peculiaridades interessantes que a doutora Laura vai, então, discutir conosco. E ela fará a gentileza, então, de compartilhar os slides para nós podermos começar com a apresentação de um caso clínico real. E não é tão incomum assim. Laura quer apresentar-se? Sim, é um prazer estar com vocês aqui. Boa noite a todo mundo. Prazer estar com a Maria Lúcia, com a Mônica, de novo com o grupo da endócrino, que eu sei que não é só de endócrino, né? Sei que tem outras pessoas interessadas em osteometabolismo. A gente vai fazer um bate-volta, eu e a Maria Lúcia. Ela vai apresentar esse caso clínico que é dela, e a gente vai fazer algumas coisas, vai pontuar sobre algumas coisas que eu vi no Congresso Mundial de Osteoporose em Roma, que aconteceu agora, e eu vou, sem mais delongas, compartilhar a tela, porque eu vou ficar passando os slides para a Maria Lúcia começar, tá bom, Maria Lúcia? Tá? Então, peraí. Vocês estão vendo já minha tela? Estão, né? Já. É só colocar isso. Pronto. Então, já pode passar o próximo, por favor. Peraí, que agora tem que passar na setinha aqui. Começamos bem, ó. Olha aí nossa alegria. Isso aí foi no SEBOM, um congresso de osteometabolismo da Sociedade de Ortopedia, que aconteceu muito recentemente. Olha só que alegria. Vamos lá. Então, é uma paciente que eu recebi em 2018. Na época tinha 67 anos, e ela tinha sido recomendada por um ortopedista que a atendeu por uma dor na coxa direita. Ela é uma pessoa muito ativa e, inclusive, estava com uma viagem programada, onde ela ia fazer grandes caminhadas, muitos passeios, e, por conta da dor, que era incapacitante, ela foi ao ortopedista que pediu um exame de imagem, e esse exame mostrava esse aspecto. A seta saiu do lugar, mas vocês estão vendo um espessamento cortical e esse biquinho, né, essa proeminência da cortical, sugerindo uma fratura atípica incipiente. Então, ainda não tinha acontecido a fratura, mas é como se estivesse prestes a acontecer. E o fêmur contralateral não tinha esse aspecto. Na ocasião, conversamos e ela disse que, na realidade, usava bisfosfonato, alendronato, o de uso semanal, desde pouco após a menopausa, o que significa, desde os 50 anos ela começou o bisfosfonato por conta de uma osteopenia.
E naquela ocasião, ela disse que o T-score no colo femoral já era abaixo de -2 desvios padrão. E manteve até recentemente, portanto, ela tinha usado mais de 15 anos de bisfosfonato. Havia um diagnóstico de diabetes, mas era de fácil controle, foi diagnosticado mais ou menos nesse período perimenopausa, e ela era uma pessoa com peso proporcional, em torno de 1,60 m, em torno de 58 quilos, ativa, conseguia controlar-se muito bem com metformina, 500 miligramas, e estava bem até o incidente aí da dor na perna. Na história familiar, a mãe tinha tido fratura do colo do fêmur aos 80 anos. Ela, paciente, jamais havia fraturado. E aí, a densitometria mais recente, que tinha sido do ano anterior, mostrava, vocês vejam, um padrão que poderia caracterizar a osteopenia, embora no colo do fêmur o T-score já estivesse em -2,3, aproximando-se de -2,5. Pode passar, por favor, Laura. E aí, surgiram algumas perguntas, né? Por exemplo, esse T-score de -2,3, numa pessoa saudável, pode ter menos risco do que numa pessoa diabética, porque o diabetes mellitus, por si só, agrega um risco de fratura, né? E isso, eventualmente, teria justificado iniciar bisfosfonato numa mulher de 52 anos, porque se o T-score é em torno de -2, -2,1, na região do colo femoral, provavelmente o colega, sabendo que o diabetes agrega risco, nós vamos mostrar depois, optou por fazer bisfosfonato, mas por 15 anos. E aí uma outra questão é, como proceder na fratura típica? Existe espaço para tratamento clínico? E a outra coisa é, essa moça, né, essa jovem senhora, tinha usado durante muito tempo o antirreabsortivo potente. Eu posso trocar antirreabsortivo por oxo-anabólico, depois o oxo-anabólico por outro antirreabsortivo. Como é que é feita essa sequência, né? Passo o próximo. Então, respondendo aí a primeira questão, vamos lá, por favor. O Frax vocês sabem, uma ferramenta de uso muito prático na clínica. Ele está disponível na página da Abraço para todos, não apenas para sócios. E a versão 2.0 para o Brasil, ela modificou os limiares de tratamento, que anteriormente, no gráfico da esquerda, vocês vejam que o limiar de intervenção a curva ia crescendo, 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 de tal maneira que só se tratava de uma pessoa acima de 80 anos quando o risco de fratura nos 10 anos seguintes era altíssimo, o que não era de bom senso. Então, hoje em dia, existe uma curva ascendente até os 70, mas a partir desses 70, o limiar é fixo. Significa, a partir dos 70, a partir de determinado risco, todas as pessoas devem ser tratadas. Isso se chama um limiar de intervenção híbrido. Pode passar. E aí, considerando, no caso dela, pode ir passando, por favor, ela tinha diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 não é considerado habitualmente no Frax como causa secundária, mas há sugestões de como você pode agir, né? Você pode agir reduzindo o T-score do colo do fêmur em 0,5, ou aumentando a idade da paciente em 10 anos, ou clicando, fingindo, né, simulando uma artrite reumatoide. Ou ainda pode ir, se tiver o TBS, pode ajustar também pelo TBS, que é o Trabecular Bone Score, que avalia, então, a microarquitetura, né? E quando a pessoa é diabética, vocês vejam aqui todos esses ajustes constam lá na página do Abraço. No caso do diabetes, se você pode escolher sim da artrite reumatoide, ou 10 anos, ou reduzir o T-score, que é exatamente o que aquele autor
do trabalho do slide anterior sugeriu. Próximo. E aí, quando nós fazemos essa simulação, nós colocamos, então, o que era, né, a suposto risco, e temos que agregar, né? Ou você clica em artrite reumatoide, ou então você ajusta para 10 anos. E aí, quando você calcula, pode ir. Eu fiz essas duas simulações. Naquela ocasião de 52 anos, se eu escolhesse o ajuste artrite reumatoide com T-score de menos 2, 2,1, ela cairia na transição do alto para muito alto risco em todas as fraturas principais, que são vértebra, quadril, ombro e punho, e na região do quadril, idem. Se nós escolhêssemos um ajuste de mais de 10 anos, como se ela tivesse mais 10 anos de vida, ela cairia no alto risco para fraturas principais e para baixo risco de fratura de fêmur. Então, vocês vejam que, a despeito da osteopenia, ela de fato cairia na necessidade de intervenção. Próximo. E aí, pode explicar de novo como proceder na fratura atípica, né? Existe espaço para tratamento clínico? Eu posso tentar alguma droga para ver se ela não evolui para fratura? Próximo. E aí eu passo a palavra para a doutora Laura, depois eu conto o que eu fiz. É isso aí, nós vamos ficar no bate-bola de vai e volta. Então, lembrando um pouquinho, o que que é essa história de fratura atípica, né? Se fala muito de osteonecrose de mandíbula, se fala de fratura atípica como os dois grandes efeitos colaterais quando a gente usa bisfosfonato ou denosumab. Mas o que que é exatamente uma fratura atípica? A fratura atípica foi conceituada pelo Task Force da ASBMR em 2014. Então, é uma fratura diferente da fratura osteoporótica, porque ela é localizada na diáfise femoral. E ela, para ser diagnosticada, ela tem que ter 4 de 5 características principais que nós vamos ver aqui. As características secundárias não são obrigatórias. As características principais é que essa fratura tem que estar associada a um trauma mínimo ou inexistente. O paciente pode só rodar o tronco para pegar. Foi assim que uma paciente minha quebrou, fez uma fratura típica. Ela virou o tronco e virou, então, o fêmur também, para pegar uma bandeja que estava em cima da bancada, né? A linha de fratura se origina no córtex, como Maria Lúcia mostrou. É uma linha transversa, mas ela pode ficar oblíqua à medida que ela progride. As fraturas podem ser completas ou incompletas, completas quando atravessam ambos os córtices do fêmur, e podem ser incompletas quando envolve apenas um dos córtex, né? Não é cominutiva e sempre existe um espessamento periosteal no local da fratura, que é aquele bikezinho que a Maria Lúcia mostrou para gente. Secundariamente, a gente pode ter um aumento da espessura cortical dessas diáfises, e esses pacientes, geralmente, eles têm sintomas prodrômicos, ou seja, é um paciente que vem para a gente com uma dor no meio da coxa ou na virilha, e que a gente não chega à conclusão que é uma tendinite, que é uma artrose, nada, é uma dor no meio da coxa, uma coisa meio difícil de você imaginar que tem algum músculo ali alterado, ou algum tendão lesionado, etc. As fraturas femorais diafisárias podem ser incompletas ou completas bilateralmente. Geralmente, quando a gente tem de um lado, do outro lado também acaba aparecendo. E a cicatrização é tardia, ou seja, a consolidação dessa fratura é complicada. E é isso aqui, ó. Essa é uma fratura completa que pegou os dois cortes, tem uma diáfise femoral espessada, né? Aqui uma fratura incompleta, ó, que só pegou um pedacinho aqui. E
tem que deixar muito bem claro que a fratura atípica não é uma fratura osteoporótica. As fraturas osteoporóticas geralmente são de colo femoral ou transtrocanteriana. Essa fratura subtrocanteriana e diafisária é uma fratura atípica, né? E o que que acontece? O que que acontece para esse paciente quebrar, né? Esse foi um trabalho apresentado, aliás, teve duas aulas super interessantes de fratura típica nesse ACO de 2025. Um deles apresentou uma coisa que eu achei muito interessante. Talvez isso seja chovendo molhado para o ortopedista, mas para mim, como reumato, e talvez para vocês, como endócrino, não seja. O fêmur é um osso que tem alguma mobilidade, ou seja, ele se encurva de acordo com a resistência sofrida ou com o movimento sofrido. E ele tem cargas que se colocam exatamente nessas regiões, as maiores regiões de carga dele são exatamente nessas regiões onde acontecem as fraturas por estresse ou as fraturas subtrocanterianas, né? Que a gente olha aqui por esse coisa de carga, né? E aí o que eles mostram é o seguinte. Quando você tem uma fratura por fadiga, por exemplo, um corredor, é, né, uma maratonista, etc., eles pegaram esse Andreas Kurt, é um pesquisador sueco, e ele mostrou o seguinte: esse pedacinho que faz o bike, que a Maria Lúcia mostrou, esse calo que acontece aqui, ele biopsiou de vários pacientes e biopsiou desses pacientes que tinham essa fratura por fadiga ou por estresse, que a gente chama, né, que é do corredor, etc. O que que ele notou é que tinha um aumento da reabsorção óssea, mas ele não via traço linear de fratura nesses pacientes. Isso ele considerou uma fratura por fadiga. Quando ele olhava essa fratura, era isso, né? Começava aqui no córtex e podia se estender ao longo da diáfise, mas geralmente não era completa. Diferente quando ele via essas fraturas nos pacientes que usavam bisfosfonatos, como aquele lá da Maria Lúcia, né? Então, quando você usa bisfosfonatos, você tem uma remodelação diminuída, um turnover ósseo diminuído, a homogeneidade do tecido fabricado naquele paciente que está tratando com bisfosfonato é maior do que no osso normal. Os crosslinks estão aumentados e quando ele biopsiava esse bike, esse biquinho, né, que se formava nessas fraturas atípicas, ele via o traço de fratura bem claramente. E ele via que tinha pouca atividade celular, como se isso fosse um osso com baixa remodelação mesmo. E aqui começava a consolidação no córtex, mas essa consolidação custava vir para cá. Daí esse atraso na consolidação desses pacientes que têm fratura pelo uso de bisfosfonatos de longo prazo. Bom, quando a gente pega os estudos antigos, o FIT e o Horizon, eles já mostraram lá no passado, o FIT era do alendronato e o Horizon era do ácido zoledrônico, foram os estudos de registro, eles mostraram que teve fratura subtrocantérica em pacientes, né? Mas era um risco relativo razoavelmente baixo, 1,03. Era um evento não frequente, era um evento raro, né? Mas com os estudos mais longos, que pega grupos de pacientes eh, lá do sul da Califórnia, aqueles pacientes de plano de saúde que eles conseguem acessar, eles conseguiram acessar mais de 1 milhão de pacientes, né? E eles começaram a ver que não era um evento assim tão raro, principalmente naqueles pacientes que tomavam bisfosfonatos por longo prazo. 8 a 9 anos, você já tinha 113,1 para cada 100 mil por ano. Ou seja, já tinha uma incidência de fratura atípica maior nesses pacientes que usavam bisfosfonatos de longo prazo. Obviamente, eles também viram lá, em relação ao denosumab,
nos estudos de extensão do denosumab de 4 a 6 anos, ou seja, mais tempo de uso, já havia fratura típica, teve 2 casos de fratura típica, mas ele não mostrou nenhum paper grande como aquele do bisfosfonato, em relação ao denosumab. E aí vem a pergunta da Maria Lúcia, né? O que que eu faço com esse paciente, né? Tratamento é cirúrgico? É conservador? Ela não teve uma fratura completa, ela teve uma fratura incompleta. Quando é uma fratura incompleta, eu posso ir para um tratamento conservador, ou seja, eu posso não fazer cirurgia nesse paciente, né? Nesse caso, se eu for para um tratamento conservador, eu tenho que pelo menos tirar um pouco da sobrecarga desse paciente, né? Sobrecarga mecânica. Então, eu vou usar andador, eu vou usar bengala, alguma coisa assim. E aí, o ideal é que eu faça alguma adição, suplementação de algum osteoformador, de algum anabólico, como ela fez no Forteu, né? E faça uma avaliação regular com raio-x desses pacientes, vendo como é que ele evolui, se ele piora, se ele tem traço de aumento dessa fratura nos 2 a 3 meses seguintes. Quando é que eu não fico no tratamento conservador nesses pacientes com fratura incompleta? Quando ele tem muito longo prazo de uso de bisfosfonato, quando ele é um usuário de glicocorticoide, quando ele tem um varismo, ou seja, esse fêmur já é curvo, então a pressão ali em cima vai ser maior. Quando eu tenho fratura do fêmur contralateral, né? Ou se o paciente tem muita dor e não melhora dessa dor. E aí eu vou operar esse paciente. O que eles dizem que é sempre melhor eu colocar uma haste intramedular do que colocar aqueles parafusos laterais, que eu esqueci o nome desse negócio, mas são os parafusos laterais e que tem uma haste que não é intramedular, que é lateral. Então, essa haste intramedular seria a melhor opção cirúrgica para esses pacientes, né? Ah, tinha uma animação aqui que eu pulei, meninos, mas enfim, foi exatamente isso que eu falei. E aí vem a história, vamos fazer um anabólico. Até hoje, o que a gente tem usado é teriparatida. E existem vários estudos de teriparatida no paciente com osteoporose importante. Mas como é que é a história da teriparatida na fratura atípica, né? E aí ele mostra a controvérsia que existe, né? Então, esse foi um estudo que eles fizeram com 214 pacientes que receberam teriparatida, 121 não recebeu, e o que ele viu é que os pacientes que receberam teriparatida nesse estudo faziam uma consolidação da fratura mais rápida. Por outro lado, esse outro estudo aqui, que foi um estudo menorzinho de 58 pacientes, não mostrou nenhum efeito na consolidação. Ele não conseguiu provar que a teriparatida era capaz de aumentar ou melhorar o tempo de consolidação. E por último, esse cara que estava dando aula, que era um super especialista, disse que ele não viu nenhuma diferença no uso adjuvante da teriparatida nesses pacientes de fratura típica. Ou seja, isso continua como uma controvérsia. Alguns estudos mostrando que funcionam, outros mostrando que não tem a menor graça. Só que a recomendação para o tratamento sequencial, quando a Maria Lúcia pergunta o que fazer com esse paciente, a primeira coisa depois do diagnóstico da fratura típica, é que a gente deveria suspender. Ai, desculpa, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente deveria suspender o bisfosfonato ou denosumab, tá? Nesses pacientes. E monitorar a cicatrização dessa fratura ou novas fraturas, sempre com imagens desses fêmures desses pacientes. No paciente da Maria Lúcia, ela usou teriparatida e depois ela usou CERM, né? O haloxifeno. Mas depois da teriparatida, a gente
pode voltar nesses pacientes que fizeram fratura típica. Foi até uma discussão que eu e a Maria Luz tivemos, né? Puxa vida, agora o ortopedista ficou com horror do bisfosfonato. Eu vou voltar a fazer bisfosfonato? Ok, por esses guidelines deles, a gente poderia voltar a fazer bisfosfonato ou denosumab nesses pacientes. Mas se o paciente tiver uma remodelação muito baixa, e aí a gente pode usar os biomarcadores, apenas monitorar a DMO e, e com radiografia de frequência, né? Maria Lúcia vai falar um pouquinho para gente sobre essa sequência terapêutica que hoje é tão importante, né, Maria Lúcia? Laura, você já deu spoiler, você já disse como foi tratado. Porque, Já dei assim, spoiler. vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver, que aqueles trabalhos que discutem se vale ou não vale a pena fazer algum medicamento oxonabólico, um deles é de 2014, há outros de 2020 e 2024. Então, 10 anos se passaram, a polêmica persiste, né? E, assim, é muito complicado você, com o paciente à sua frente, apenas seguir guideline, porque a pessoa e o próprio colega ortopedista queriam uma luz no fim do túnel. Ela queria saber se tinha alguma chance de escapar da cirurgia. E é isso que a Laura falou, né? Quando você tem um longo prazo de bisfosfonato, que eu acho que, na opinião de todos, foi um prazo longo demais, então, se a literatura considera 8, 9 anos um prazo longo, ela usou pelo menos 15 anos. 15 anos de bisfosfonato justificam esse osso, como se dizia, né, congelado. Um osso provavelmente adinâmico. Bom, só que quando nós queremos fazer um anabólico, esse estudo também acho que é muito conhecido de vocês, da sequência, né? Uma coisa é o ideal. Todos os estudos pivotais que tratam com órfão anabólico, a pessoa é virgem de tratamento ou está pelo menos um ano sem usar coisa alguma, além de cálcio e vitamina D. Aí a resposta ao órfão anabólico é maravilhosa. O problema é quando você tem, como na minha paciente, que sair de um antirreabsortivo para um anabólico. Porque, olhem só, quando você sai de alendronato para teriparatida, risedronato para teriparatida, todos os artigos coletados por essa pesquisadora mostraram que nos primeiros 6, 12 meses havia uma tendência à redução da massa óssea. Isso aqui é no quadril, vejam bem, era exatamente onde ela tinha o pior T-score, embora essa diferença, em termos percentuais, seja pequena, né? Porque dentro do erro do método, isso aqui talvez fosse não significativo. Mas fato é que você perde parte do benefício. E aí, tanto o bisphosphonato quanto o denosumab já foram testados como medicações antecedendo teriparatida e antecedendo o romosozumab. Na teriparatida eu estudo data e no romosozumab eu structure. Passa o próximo, por gentileza. Então, esse gráfico que vai entrar também é muito conhecido de vocês, né? Tem um estudo que começou a ser publicado em 2015, olhem só, já vai para 10 anos. O que ele mostra? O que é o ideal? O ideal é o azul, teriparatida e depois o antirreabsortivo, no caso aqui, denosumab. Olha a linha azul. Você ganha no período da teriparatida, você amplia o ganho quando você insere denosumab. Você ganha não tanto, mas sempre tende a ganhar com a teriparatida no quadril e amplia o ganho com denosumab. Mas olha o que nós estávamos enfrentando. O contrário, né? Embora não fosse denosumab, fosse alendronato, eu ia trocar para a teriparatida. E nesse trabalho, houve perda no fêmur. Olha a bolinha vermelha. De denosumab para a teriparatida. Na coluna, não houve tanto problema, mas olhem no fêmur. No período do uso do denosumab, houve um ganho, só que quando você troca para a teriparatida, habitualmente existe um declínio transitório
que depois se recupera. Mas eu não queria que ela declinasse. Mas olha qual seria a solução que o autor propõe. Combinar antirreabsortivo com teriparatida. Como eu ia manter o alendronato nessa criatura que estava com fratura típica? Então, eu tinha que arriscar, se eu quisesse fazer um ácido anabólico, não acrescentar, trocar. E pode passar o próximo. Naquela ocasião, em 2018, nem havia estudo algum com romosozumab, acho que o romosozumab nem estava na praça. Mas esse estudo aqui é interessante porque foi comparativo. Mulheres de 55 a 90 anos que vinham usando exatamente alendronato por um longo prazo e tinham um T-score igual ou menor que menos 2,5 e fratura prévia. O que os autores fizeram? Um braço trocou para teriparatida, o outro braço trocou para romosozumab. E vocês vejam, o romosozumab em azul, houve um benefício mais amplo do romo em relação à teriparatida. Isso aqui é o total WIP, né? Aqui é o osso total, na realidade é da microarquitetura, osso apenas cortical, osso apenas trabecular, e aqui na densitometria, o total WIP, o fêmur, o neck e a coluna. Em todos esses cenários, a troca por romosozumab foi mais benéfica, então, eventualmente, poderia ter sido também uma opção. Passa lá, por favor, Paulo. Então, eu troquei por teriparatida, depois eu vou mostrar para vocês como é que ele evoluiu. Ela usou 1 ano e meio de teriparatida, e nós sabemos que não se pode interromper um osteoanabólico sem trocar por um antirreabsortivo durante um período, porque senão você rapidamente perde todo o benefício. E aí, bom, a essa altura, o que eu faço com uma jovem que tinha 15 anos de bisfosfonato? Tudo que ela não queria era tomar bisfosfonato. Como dá denosumab, aí, hormônio feminino, então vamos pensar no raloxifeno. O que aconteceu? Eu fui à literatura e, quando se fazia, não é o caso dela, mas a adição teriparatida e raloxifeno não limita, não reduz o benefício da teriparatida. Então, vocês vejam a adição nesse roxo escuro, usando apenas o grupo que manteve apenas raloxifeno. Quem manteve raloxifeno não teve o mesmo benefício de quem somou raloxifeno e teriparatida. Bom, então, raloxifeno, espero eu que, assim era a minha ideia, conseguisse ser uma opção de antirreabsortivo após anabólico para quem desenvolve uma fratura de fêmur depois de tanto tempo de bisfosfonato. Próximo. E aqui está a evolução da jovem. Vocês não vão enxergar, mas a primeira bolinha está aqui, a última está aqui, na coluna, a primeira está por aqui, a última está lá. Bom, como é que ela evoluiu? Ela usou 18 meses de teriparatida e agora ela já está com 44 meses de raloxifeno. Ela teve um incremento inicial da densidade óssea, seguido da estabilização. A tabela a seguir vai mostrar de uma maneira mais fácil, né, de perceber essa avaliação. Passa, por favor, Laura. Então, olhem só, como ela partiu de uma densidade mineral óssea 1,064, flutuou, aqui era teriparatida iniciado em agosto de 18 até dezembro de 19. Desde então, ela está usando raloxifeno. Pouco variou, né? Eu diria até que já subiu, já desceu, e ela está numa faixa confortável de T-score. Mas, no quadril, 0,812, 821, ganhou pouco. No colo femoral, não se usa habitualmente colo femoral para análise comparativa, tanto que as clínicas de densitometria não calculam quando você variou, porque não parece uma região muito confiável em termos de reprodutibilidade. Mas, olhem lá, ela tinha um T-score de menos 2,3, já usando o teriparatida.
melhorou, piorou, e clica lá, ela continua, pode clicar, com menos 2,6. O que eu faço a seguir? Pode ir. Então, a ideia é, ela usou o raloxifeno, impediu a perda óssea após teriparatida, ela não teve qualquer fratura clínica ou vertebral morfométrica, ela é uma pessoa ativa, devo dizer que ao longo do tempo ela mantém uma hemoglobina glicada dentro da faixa abaixo de 6, 5,7, 5,8. Ela não tem sobrepeso, ela não é obesa, ou tem um discretíssimo sobrepeso. Ela mantém dieta adequada, cálcio, vitamina D, tem personal trainer, faz ginástica, musculação, mantém os biomarcadores da remodelação CTX e P1NP na média da faixa normal. Então, isso o galoxifeno consegue fazer, mas ainda há osteoporose densitométrica. Aí eu passo para a Laura prosseguir. Aí Essa ideia é depois... Ah, certa. não, peraí, só um instantinho, Laura, eu quero fazer essa pergunta. Eu devo, no caso dela, ficar muito preocupada com o alvo terapêutico? O alvo terapêutico é uma coisa que Laura vai discutir, porque também vem e volta, não há um consenso. Mas para vocês terem uma ideia, é um trabalho super interessante em 2020. Foi um painel de experts europeus que se reuniram para discutir qual é, na sua opinião, o alvo de tratamento da osteoporose baseado na densitometria. Significa, qual é o valor mínimo do T-score, do fêmur total a ser atingido na maioria dos pacientes, para que você ache que o paciente está bem tratado. E se vocês olharem, cada um, né, é um terço, é quase que um terço de cada resposta. Então, 33% achou que tinha que ficar numa faixa muito alta, de um pouquinho abaixo de menos 1 até menos 1,5. 41% já achava bom que ficasse em menos 2. 25% até tolerável que apenas saísse da osteoporose. Então, estivesse nesse limiar de transição de osteoporose. Então, 75%, se vocês somarem, né, 33 com 41, acharam que menos 2 seria no mínimo. A minha paciente ainda tem menos 2,5. E vejam bem, eu nem estou considerando agora somar 10 anos, nem reduzir 0,5 para chegar à conclusão de que ela tem ou não tem risco de fratura. Porque ela tem, né? Próximo. Então, a pergunta que o doutor Lewick fez há mais de 10 anos continua muito intrigante, né? Qual seria o alvo? É a densidade óssea? É o valor mínimo do T-score a ser atingido? Eu devo seguir a paciente com marcador de remodelação? No nosso caso, em termos de marcador, ela está ótima. Eu devo avaliar a fratura? No nosso caso, ela não teve fratura. O problema é o T-score. E aí, Laura? Passamos aí para discutir. E aí, a gente também teve uma aula dessas lá no ACO, né? Que eles voltaram a chover em alguns molhados. Você vê que aquele trabalho que a Maria Lúcia mostrou é de 2020, e a gente continua discutindo isso em 2025, né? Mas eles refinaram um pouquinho essa história das metas de tratamento. Uma coisa muito importante que foi dita e que todos nós sabemos é que a grande meta de tratamento é a gente reduzir risco de fratura, né? Mas para isso, qual é o surrogate? Qual é o parâmetro que eu vou usar, né? Porque assim, só dizer para o paciente, olha, a senhora está muito bem porque a senhora não quebrou, é uma coisa meio negativa, né? É eu ficar controlando um paciente com colesterol, olha, que coisa, você está muito bem porque você não teve um infarto. Então, assim, é, eu acho que eles estão certos em pensar em outros objetivos e metas. O que que eles acham?
Por exemplo, a gente tem que ter um objetivo muito forte de atingir essa meta quando a gente tem uma recência de fratura, já que uma fratura recente, nos primeiros 1 ou 2 anos pós qualquer fratura grande, né, aumenta o risco de novas fraturas em aproximadamente 5,3 vezes em relação a um paciente que não teve. Então, quanto mais recente a fratura, mais eu tenho que ficar ligado em atingir uma meta. O número e os locais das fraturas anteriores. É diferente quando o paciente tem uma fratura de antebraço, ou uma fratura sentinela de antebraço, tem um risco um pouco menor do que se tiver tido uma fratura de fêmur. A gravidade das fraturas vertebrais, não basta eu dizer, essa paciente quebrou L1. Não, essa L1 diminuiu em altura 30%, 20%, é uma fratura grave, moderada, ou uma fratura leve, segundo os critérios de Genan, né? Qual é a densidade mineral óssea inicial, basal que esse paciente está? Principalmente no quadril, quando a Maria Lúcia fala, o colo do fêmur é importante? É super importante. Mas o quadril hoje é considerado a minha meta, é o que eu vou perseguir, né? E, obviamente, outros fatores, como a idade avançada, fratura em paciente que só tem osteopenia pela densitometria, que tem comorbidades, como, por exemplo, o diabetes mellitus, e que tem risco de quedas, né? São esses pacientes que eu vou buscar uma meta mais ativa, né? Um treat to target. E aí, eles falam hoje muito na meta de tratamento com base no T-score. E qual é a história hoje, um pouquinho refinada em relação ao trabalho de 2020, né? Se eu tiver um T-score abaixo de -2,5, ou seja, osteoporose, o objetivo inicial é aumentar esse T-score para qualquer valor acima de -2,5 no fêmur total. Ou seja, eu busco tirar meu paciente da osteoporose e levar para a osteopenia no fêmur total. Eu devo visar um T-score mais alto, aquele lá de -2 que a Maria Luz estava falando, quando eu tiver um T-score basal de -2,5, abaixo de -2,5, mas se eu tiver outros fatores de risco também, como idade avançada, antecedência de fratura, ocorrência de fratura em pacientes osteopênicos, situação de retomada após um tratamento pausado. Lembrar, gente, todos os pacientes que a gente pausa o tratamento, não é para dar alta para casa pelo resto da vida. A gente vai ter perda de massa óssea em algum momento dessa vida, mesmo com bisfosfonato, mesmo com ácido zoledrônico. Então, é um paciente que você vigia. O metabolismo ósseo começa dentro da barriga da mamãe, na formação, até a nossa morte, né? Troca de osso velho por osso novo, passando por períodos de mais alta ou mais baixa remodelação. Então, é para tomar cuidado nesses pacientes pausados. Pacientes com T-score maior que -2,5, que é a osteopenia, o objetivo aí, então, é pegar esse T-score do fêmur total e aumentar em 3% ou o da coluna em 6%. Isso derivou daquele estudo mega gigante epidemiológico do FNAE de Sabre, né? Que avalia o paciente há anos, a fio, que segue esse paciente. Então, no paciente que tem osteopenia, então eu vou tentar ganhar massa óssea nele 3% ou 6% por esse critério de meta baseado no T-score. Agora, uma coisa que a Mônica chamou a atenção e pediu que eu inserisse nessa aula foi lembrar que a nossa conduta baseada nesse T-score não prescinde de uma densitometria muito confiável. Ou seja, é necessário que essa densitometria óssea seja feita em equipamentos muito bem calibrados, que você confie na calibração.
Os exames precisam ser realizados no mesmo equipamento, com posicionamento e análise semelhantes, senão essa comparação que está aqui não serve para absolutamente nada, né? Fica dentro do erro do equipamento. A variação entre um exame e outro só será considerada significativa se ela estiver acima da mínima variação significativa do serviço, ou seja, qual é o erro do meu serviço? Ah, o meu erro é 3%. Eu ganhei 2, está dentro do erro. Então vai estar sempre aqui, ó, o paciente vai ser considerado estável. Só que vocês precisam prestar atenção que quando a gente dá um laudo de densitometria, e eu me incluo como laudadora de densitometria, a gente fala em relação ao ano anterior do exame, né? Mas é muito importante que vocês estejam atentos a essa evolução do paciente, como a Maria Lúcia fez com a paciente dela, né? Essa paciente está tendo um ganho cumulativo, olha só, esse paciente foi ganhando aqui, ó, ou ele está tendo uma perda cumulativa. Às vezes fica sempre dentro do erro do equipamento, está estável de um ano para o outro, mas pequenas variações vão se somando, e quando a gente vê, ou ele ganhou um montão, ou ele perdeu uma porção de massa óssea. Lembrar que o que a gente compara não é T-score, é grama por centímetro quadrado. Então, às vezes, o paciente ficou ali menos 2,4, menos 2,6, mas em termos de grama, de percentual, ele está ganhando alguma coisa, né? Então, lembrar que a comparação é feita sempre com valor absoluto. E a escolha terapêutica? O que que eles acham que a gente tem que buscar, né? A escolha terapêutica busca ao menos 50% de chance de atingir a meta do T-score, maior que menos 2,5, em 3 anos, para 50% das mulheres. Então, se vocês olharem aqui, qual é a chance de eu conseguir chegar a uma osteopenia numa paciente que começa com um T-score de menos 3 quando eu tomo alendronato? Qual é a chance de eu chegar a uma osteopenia em 3 anos para um paciente que tinha menos 3,7 na coluna lombar, usando romosozumab para denosumab ou alendronato, né? Então, eles foram estudar essas probabilidades, e esse estudo mostrou o seguinte: pacientes que tomam alendronato por muito tempo e que têm uma massa óssea de menos 3, eles têm só 9% de chance de atingir aquele T-score desejado, acima de menos 2,5 em 3 anos. Quando ele entra no romosozumab seguido de alendronato, aumenta a chance. E quando ele usa romosozumab seguido de denosumab, ele tem 61% de chance de conseguir atingir a tal da meta, acima de menos 2,5. Então, sequência importa. Uso dessas medicações anabólicas no paciente de muito alto risco ou de uma densidade mineral óssea muito baixa super importa quando a gente quer atingir a tal da meta em 3 anos. A gente não está falando da vida inteira. O objetivo principal é que o indivíduo se mantenha sem fraturas ao longo da vida, com a sequência de tratamento mais adequada que a gente puder. Existe um algoritmo de tratamento direcionado à meta. Não dá para a gente destrinchar isso tudo, mas está aqui, gente, nessa publicação do Journal of Bone Mineral Research de 2024, que foi apresentada pela Felicia Cosman, aí nesse congresso, e aí ele fala de todas as possibilidades que a gente pode ter em relação ao paciente que teve fratura há mais de 2 anos, paciente que está em risco iminente, paciente que não tem histórico de fratura. Para cada um desses pacientes, existe uma sequência que eles comprovaram ser as melhores, né? É, Mas, obviamente, não existe receita de bolo. E isso é outra coisa que tem que ficar muito claro. A gente precisa individualizar quando
existem outros fatores e não tem risco iminente de fratura. No caso da Maria Lúcia, a paciente tinha diabetes mellitus, né? E ela usou uma sequência terapêutica que ela achou que era boa e que funcionou super, né? Nesses pacientes. E aí, quando a gente atinge a tal da meta, né? Atingiu a meta, vamos fazer o quê? A gente pode monitorar, né? Se a gente for dar férias para o paciente, lembrando que não existe férias diretas da denosumab, a gente vai ter sempre que trocar por um bisfosfonato para que não tenha o efeito rebote, né? E a partir daí a gente pode só monitorar com os marcadores, densidade mineral óssea, avaliação de imagem vertebral e tentar manter a densidade mineral óssea. A gente pode pausar o tratamento, trocar para o bisfosfonato, usar uma sequência de 2 anos de bisfosfonato, interromper, voltar de novo com esse bisfosfonato, né? Bisfosfonato é a única opção que mantém meu paciente livre de medicação por um certo período, né? Se a meta está muito distante, eu tenho um T-score muito baixo, eu não posso usar bisfosfonato, eu não vou chegar lá. E aí, nesse caso, é melhor eu usar um anabólico ou denosumab, né? Um curso adicional de anabólico pode ser usado. Então, antigamente a gente dizia, usou Forteu 2 anos, eu não posso nunca mais fazer um novo curso de Forteu era off-label, né? Hoje a gente sabe que a gente pode repetir esses regimes de anabólicos periodicamente. Bom, em relação a essa paciente, a gente tem a opção de mantê-la em raloxifeno, monitorar com densitometria seriada, como a Maria Lúcia está fazendo, biomarcadores, radiografia de coluna dorso-lombar, se houver grande perda de altura, né? A, a gente começa a suspeitar que ela possa estar fazendo microfratura vertebral, se perder muita altura. Independente de ter feito fratura típica, se ela começar a perder massa óssea ou os biomarcadores se elevarem em algum momento, nós podemos fazer um curso de bisfosfonato ou denosumab nesse paciente. Não está proibido nessa paciente, segundo os estudos publicados, né? Se ela fraturar por osteoporose, nós podemos usar mais um curso de anabólico ou osteoformador refazendo toda a sequência de tratamento desses pacientes. Eu queria só dar uma pincelada, porque há tanto tempo que a gente não tem nada de novo em termos de tratamento da osteoporose, que eu queria mostrar 2 estudos rapidinho para vocês, eu não vou me deter neles. Só queria dizer que agora existe um grupo muito pequeno ainda, estudo feito pelo Adame, que foi apresentado, foi publicado e foi apresentado como oral post lá no ACO, combinando o denosumab com romosozumab. A Maria Lúcia mostrou para vocês teriparatida associada a denosumab no estudo DATA. E agora vem esse estudo dizendo que quando eu combino denosumab e romosozumab, eu tenho uma boa resposta na coluna, não muito boa no fêmur total e no colo femoral. E por último, eu não sei, os mais velhos vão lembrar da Odana Catib, que era um uma medicação que é a ser lançada no Brasil, que era um bloqueador de DKK1, né? E agora eles começaram a estudar um estudo fase 2, onde eles pegam um anticorpo que neutraliza tanto a esclerostina, parecido com o do romosozumab, só que esse anticorpo também neutraliza o DKK1. E nesse caso, eles observaram uma ativação da via Wnt, uma inibição da reabsorção óssea e bons resultados. Então, eles continuam esse estudo, é o estudo de fase 2 que está indo para a fase 3, e provavelmente a gente vai ter alguma droga nova aí surgindo no futuro para tratar os nossos pacientes melhor ainda. Então, eu queria terminar com algumas mensagens minhas, Maria Lúcia vai colocar as delas depois. Fratura típica de fêmur é um evento raro, mas está associada ao uso prolongado de bisfosfonato.
Não existe um remédio para osteoporose para a vida toda. É muito importante a gente pesar riscos e benefícios. A gente pode usar o Frax quando a densitometria óssea não estiver disponível, até para conseguir o romosozumab hoje pelo SUS, a gente pode usar o Frax mostrando muito alto risco. Então, a gente consegue estratificar o risco de fratura do paciente e iniciar sem delongas o tratamento, mas a densitometria, ainda hoje, é o método ideal de excelência para acompanhamento, pelos treat to target, que hoje é apresentado como meta. E a DMO do fêmur total, pela sua grande precisão, é o ideal como parâmetro de segmento e meta desses pacientes. A gente tem vários tratamentos e sequências estudadas para tratar a osteoporose, mas essas descobertas novas estão se descortinando e eu espero que cheguem logo a nossas mãos para nos ajudar, né? Eu passo para Maria Lúcia para terminar e agradeço a vocês pela atenção. Laura, você pode colocar, por gentileza, dar uma marcha ré naquela tabela com a evolução das densitometrias? Claro, vou voltar. Espera aí. Não sei voltar fácil, não. Só sei voltar assim. Tá bom. Aí. Aí. Então, olha só, porque é aquilo que eu falei, né? Guideline é para nos guiar, não é para amarrar. Porque Exatamente. essa senhora, ela praticamente está super controlada desse diabetes. Eu diria que praticamente ela nem precisaria mais usar enfim, a metformina, mas ela é acompanhada por um outro colega nesse particular. Eu a vejo uma vez ao ano e olha como ela é assídua. Ela faz exames todo ano em outubro, certinho, né? Então, olhem bem, ela tem no fêmur total, no quadril total, o total hip, se vocês somarem positivos e negativos, ela ganhou um T-score, né? A massa óssea evoluiu de uma maneira com um ganho superior a 3%. Foi 5,9 mais 3,1, então vai dar 9, e mesmo você descontando menos 0,8, ela ganhou mais do que a meta exige, para você dizer que ela está bem tratada. E no quadril total, o T-score é menos 1,5. Então, ele é mais positivo que menos 2. Se eu me abstrair do colo femoral e só for olhar o sucesso terapêutico pelo quadril total, ela, na realidade, está ótima. A pulga atrás da orelha é que ela ainda tem T-score de menos 2,6 no colo femoral e ainda vem, obviamente, no laudo osteoporose. E aí, eu já estive conversando com ela que ela está estabilizada, que o ganho inicial foi exuberante, mas isso era esperado pela medicação teriparatida, que depois ela não vem ganhando porque praticamente está dentro do erro do aparelho. Mas estar estabilizado é uma boa notícia. Como ela é muito assídua anualmente, ela vai aparecer em outubro com a nova densitometria de 2025. E eu não estou muito propensa a tomar a conduta de trocar de novo para um antirreabsortivo potente antes que ela tenha um motivo clínico, então, eventualmente, fratura, que eu espero que não tenha, ou que ela perca esse controle dos biomarcadores, que ela está ótima. Ela tem CTX-1MP na média da mulher pré-menopausa. E hoje em dia ela já tem 75 anos, numa pessoa muito ativa. Então, assim, como prosseguir? É bom saber que hoje em dia já existem trabalhos mostrando que eu não estaria errada de voltar a bisphosphonato ou optar por denosumab. Eu praticamente teria que convencer e convencer o ortopedista, porque ela diz aquele remédio nunca mais, né, doutora? Porque ela coloca a culpa da quase fratura naquele remédio. E ela está muito bem, já está viajando de novo, ela viaja todo ano.
de modo que esse foi um aprendizado, né, de vida real, porque às vezes você quer seguir a literatura e não tem muito embasamento, como Laura falou, não há muita base para fazer nem teriparatida, nem romosozumab numa fratura típica incipiente que nem aconteceu ainda. Talvez ela tivesse evoluído tão bem quanto se eu não tivesse feito teriparatida, se eu tivesse apenas trocado por haloxifeno. Quem sabe? Mas, na realidade, eu acho que se vocês forem olhar o quanto ela ganhou de densidade óssea com a teriparatida no primeiro ano, eu acho que o tratamento, no caso dela, justificou-se e vamos torcer que dê tudo certo. Acho que já estamos aqui com um tempo de Eu não, bate-papo para eu não abrir para tô que, questões, eu né, não tô Mônica? conseguindo parar. Ah, peraí, consegui. Eu queria descompartilhar e não estava conseguindo. Tá. Então, acho que agora está na hora das perguntas. Vamos lá? É isso aí. Agora é a parte boa. Pois é, estou vendo pouco, aliás, quase nenhuma. Gostaria que alguém se manifestasse. Ninguém tem dúvida. Todo mundo só tem certezas. A gente só tem certezas quando tem pouca Eles estão experiência, né, perguntando se a Laura? pergunta vai ser por chat. Eu sim, É, a pergunta é. vai ser por chat. Se alguém quiser se manifestar, a gente pode até. Ah, eh, tem uma pergunta aqui, ó. Algum posicionamento sobre o uso de romosozumab na fratura típica? Está aqui no chat. essa é a única, infelizmente a única, por enquanto. Tá. Então, não, tem alguns estudos mostrando estudo de romosozumab em fratura e consolidação de fratura, não em fratura típica. Em relação à consolidação, esse estudo não mostrou nem que o Romo tinha um efeito benéfico, nem um efeito maléfico. Tem pacientes que a gente não usa teriparatida por um warning que tinha na bula e que não existe mais, né, Maria Lúcia? Caiu esse warning, não no Brasil, mas não sei se vocês lembram a história do ratinho com osteosarcoma. Então, a gente não usava nos pacientes que tinham risco de câncer, etc. Viu-se que ao longo do mundo inteiro, com milhares de pessoas usando teriparatida, não aumentou o risco de câncer ósseo, de osteosarcoma. Então, caiu aquele warning da teriparatida nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil ainda não. Mas a gente já faz com mais tranquilidade em qualquer paciente, né? Não tem. Endocrinologista nunca fez muito sentido, né? Porque, assim, há situações em que você tem hiperparatiroidismo grave e o nefrologista, então, acompanha aqueles hiperparatireoidismos de milhares, o nível do PTH vai a milhares do paciente renal crônico em diálise e ninguém faz câncer ósseo. Então, excesso de paratormônio mantido não dá câncer ósseo em ninguém. Mas, Laura, aquele trabalho que você trouxe do Congresso, da biópsia da região do biquín, né? Sei lá se é biquín, mas aquele biquinho, É. que é uma fratura, um tracinho de fratura, ser quase acelular, numa pessoa que tem um diabetes mesmo que brando, que nós sabemos que é uma doença de baixo turnover, que você ainda por cima manteve 15 anos de bisfosfonato, inibindo totalmente o turnover, caberia, em termos de lógica, fazer um medicamento que renascesse, né? Vamos fazer um Que outro fosse reborn. anabólico. Na Sim. realidade, o anabólico vai surgir, vai fazer surgir células osteoformadoras naquele sítio, ou em todos os sítios. De qualquer Sem dúvida. maneira, eu não ficaria confortável de não ter feito nada, suspender o bisfosfonato e não tomar atitude medicamentosa, ficar só com cálcio e vitamina D. E também não achei lógico fazer, logo a seguir do bisfosfonato,
um antirreabsortivo muito mais fraco. Qual seria a lógica? Então, ou eu não vou fazer nada que eu não achei adequado, ou eu vou fazer um macho anabólico. Então, muita coisa na medicina, nós só vamos concluir que funciona ao longo do tempo, né? Você Eu pode acho que é achar que é lógico, prática daqui a mesmo, pouco né? alguém comprova que efetivamente Não é funciona. verdade, né? É, Então, eu mas acho que assim, é muito difícil você comprovar que os oxoanabólicos aceleram a consolidação de fratura, mesmo não atípica, fratura típica. Isso é uhum, um debate muito grande. Eu já assisti em congressos de ortopedia, mais de um colega falando. Há trabalhos mostrando que sim, há trabalhos mostrando que talvez, e há trabalhos controverso. mostrando que não. Né? É, Porque como é que você vai comprovar isso em humano? Você consegue no ratinho, mas em humano é muito complicado, porque cada pessoa reage de uma maneira. A estabilização da fratura é fundamental. Não adianta você fazer um osteoanabólico se ela não foi bem estabilizada, por exemplo, com uma prótese, né? uma haste, como você colocou, acho seja ela intramedular. intramedular ou externa. Então, quer dizer, às vezes não consolida, não é porque o osso não tem capacidade de formar osso Isso, novo, não, é existem porque não várias, está estabilizado, porque não né? está É estabilizada, muito às vezes existe complicado. um espaço muito grande entre É, um segmento do osso e o outro que foi deixado, e aí você não tem como preencher aquilo ali de osso. Então, existem vários fatores. Mas, assim, é eu isso. também não fico confortável quando eu pego uma fratura típica em não fazer nada, ou manter em bisfosfonato ou manter no denosumab. É, No caso, quando vem de denosumab com fratura típica, eu associo teriparatida. Eu não retiro o denosumab, eu associo. É, eu não me sinto confortável em manter só no denosumab, ou quando está em alendronato, manter o alendronato e não fazer o osteoformador. Porque eu acho que tem lógica fazer o é. osteoformador se aquele osso é pouco celular, sabe? Pouco metabolicamente E ativo. o grande problema é convencer o plano de saúde que vale a pena, né? Porque tudo que é fora da bula, eles questionam. Eu estou com um paciente com múltiplas fraturas, osteogênese imperfecta, e ele está na luta, porque, mas né, é homem? Não está escrito na bula que você deve fazer tal remédio em homem. Mas a gente sabe que funciona, só não está na bula. Né? Então, vai ter uma reunião amanhã, na sexta-feira de manhã, vai ter uma reunião, essa é uma novidade, na Conitec. Eu fui convidada para participar, e a discussão vai ser exatamente isso. Romosozumab vai ser aprovado em homens e mulheres? Se a Conitec aprova, ela É é mais fácil superior à lutar. Anvisa. Ela é superior à Anvisa. Eu não sabia disso, mas ela é superior à Anvisa. E aí, dane-se o que está escrito na bula, vai valer para homem. E aí eu não sei qual vai ser o posicionamento da Amgen em relação à bula, que é deles, né? Eles é que colocaram lá, baseado no que a Anvisa autorizou para eles em 2019, né? Então, temos novidades vindo por aí. Vamos ver o que a Vocês Conitec vai. viram, desculpa interromper, felizmente tem várias perguntas. Então, vamos. Então ainda temos espaço para o Ranelato Descanso em algum momento, apesar de descontinuado no Brasil. Não, Ele ele foi foi descontinuado descontinuado no mundo. no mundo Então, inteiro. No, Não no, no- existe mais ranelato de estrôncio. é. houve alguma menção sobre o uso de anabolizante para o tratamento de osteoporose? Me foi perguntado por uma outra especialidade. Vai, Maria Lúcia, essa é sua. É, osteoanabólico não é anabolizante, né? É. Osteoanabólico, como são romosozumab e teriparatida, são medicamentos que agem diretamente no estímulo à formação de osteoblasto, colágeno, mineralização, significa você refaz osso exclusivamente. Ele não age em músculo
ele não tem nenhum efeito colateral, nem benéfico nem maléfico em outros setores do organismo. Quando você fala em anabolizante, vem à cabeça testosterona ou androgênicos. Os androgênios, eles não são recomendados para tratar a osteoporose, nem ao menos em homem, exceção se ele for hipogonádico. Então, se você tem na endocrinologia um paciente com uma doença hipofisária ou uma doença congênita, como o Klinefelter, em que ele tenha déficit de testosterona verdadeiro, ele é um hipogonádico, é óbvio que você deve tratá-lo com testosterona, mas aí não é para tratar a osteoporose, é para prevenir que ele perca osso, é para prevenir todas as outras complicações da vida dele. Em idosos, e mesmo com testosterona no nível inferior, mas ainda não classificados como hipogonádicos, nem assim é recomendado que você escolha testosterona como tratamento osteoanabólico. Então, anabolizante androgênico não é tratamento para osteoporose, muito menos na mulher, aliás, né, Laura? Olha, eu quero só reforçar isso. Foi uma aula do Michael McClung lá que ele foi falar exatamente de hormonioterapia. E ele reforçou muito que testosterona trata hipogonadismo e pode manter a massa óssea no paciente hipogonádico, mas a osteoporose no homem hipogonádico não é tratado com testosterona, e sim com denosumab, bisfosfonato, teriparatide, qualquer outra coisa que trate a osteoporose e não testosterona. Testosterona, como Maria Lúcia disse, é para tratar hipogonadismo e ponto final e manter massa óssea nesses pacientes mais jovens, né? Laura, uma perguntinha para você. Fala, Por querido. que, por que os laudos, com exceção dos teus, não seguem as recomendações de qualidade? Oh, que saia justa, gente! Não, Que não. sinuca de bico! Hã? Que sinuca de bico! Mas olha só, essa é uma pergunta muito pertinente, porque mesmo em boas clínicas, dependendo de quem lauda, não vem o laudo comparativo. E fica o clínico fazendo regra de três, o que é absolutamente incorreto, para saber se a pessoa ganhou o quanto ganhou. Então, existem muitos bons densitometristas no Rio de Janeiro, um monte, e uma porção deles dá o resultado comparativo. Se vocês olharem debaixo da curva coloridinha, está ali a comparação. Talvez eles não escrevam no laudo dizendo, em relação ao estudo anterior de 2000, paciente ganhou ou perdeu. Talvez eles não se deem a esse detalhe, mas, de qualquer maneira, vocês vão ver, se o paciente fez no mesmo equipamento, vocês vão ver o resultado ali embaixo em relação ao anterior e em relação à linha de base. Se vocês tiverem dúvida em qualquer dessas clínicas, vale voltar o paciente e falar: olha, eu quero estudo comparativo, eu fiz o exame anterior aqui e eu quero que você me diga, perdi ou ganhei em relação ao erro dessa clínica. É um direito de todos vocês que solicitam o exame, né? Eu acho que talvez por um número muito excessivo de exame em algumas clínicas, eles meio que passam nisso, ou pela não compreensão do radiologista, que muitas vezes é densitometrista, nem todo densitometrista é clínico, da importância clínica daquilo ali, né? De dizer, olha, isso é um laudo médico, isso é um parecer do densitometrista para você clínico. Seu paciente está ganhando, seu paciente está perdendo. Ok, siga com tratamento ou não, né? Isso para mim é uma recomendação. Lógico que eu não vou recomendar tratamento para ninguém, mas o médico que está usando o remédio precisa saber se o paciente vai bem ou mal, vai mal, né? Em pacientes em uso, temos várias perguntas agora. Em pacientes em uso de desumab para osteoporose com insuficiência renal grave,
Como fazer o drug holiday em pacientes jovens, já que o bisfosfonato estaria indicado já que o bisfosfonato estaria indicado pela função Contraindicado. renal? Contraindicado, estaria contraindicado. É. É, deve Bom, ser então, contraindicado. Ah, esse é um debate, né? Os nefrologistas, todos os congressos que os nefrologistas participam de mesa de osteoporose, e houve recentemente, inclusive, um muito interessante, em que a própria nefrologista fez uma meia-culpa de que, por receio, eles deixam de tratar. Então, por exemplo, eles não têm experiência alguma com o romosozumab para doença adinâmica, e tem pouquíssima experiência com o teriparatida, eles, nefrologistas. E quando você opta por denosumab, porque existe ou já um histórico de fraturas múltiplas, ou um altíssimo risco de fraturas, ele é o único remédio que a pessoa pode usar se ela estiver, de fato, enfim, numa insuficiência renal muito grave. Não pode trocar, tem que manter o denosumab, isso é que eles dizem. Mas se a pessoa estiver em diálise, não tem problema algum. Por quê? Você só tem que eventualmente ajustar a dose do bisfosfonato, porque ele não tem mais rim, você não tem medo de lesar o rim, ele não tem mais função renal. Isso é um comentário muito interessante, né? Porque nós ficamos medindo, calculando filtração glomerular e dizendo que se for abaixo de 30 ou 35, não pode. Esse é o paciente que não está com o nefrologista, ele está conosco. E, habitualmente, todos os medicamentos lançados para a osteoporose assumiram que você deveria manter, só usar em paciente com clearance acima de 30. Inclusive os osteoanabólicos, clearance acima de 30. No momento que você entra na fase 4, que é de 29 para baixo, ele já começa a ter uma doença mista, em que, eventualmente, o tratamento da osteodistrofia é mais importante que o denosumab. E se, porventura, ele entrar em denosumab, não sai dele até entrar em diálise. Essa é que é a posição do nefro. E se no momento em que ele estiver em diálise, pode usar bisfosfonato. Agora, tem um outro paciente, esses eu recebo de vez em quando, é o transplantado. O transplantado, que muitas vezes mantém corticoide em doses terapêuticas, além de uma série de outros medicamentos, depois de ter passado um longo prazo com doença óssea, por conta de uma insuficiência renal de longo prazo, o paciente não quer usar nada e muitas vezes o colega que acompanha o transplantado também não quer mexer, então não mexe. Aí você diz, mas o T-score está em -4, não mexe. Então, assim, não existe consenso para tratar osteoporose em doença renal crônica, até porque eles não têm apenas osteoporose, eles têm uma osteoporose associada à doença renal crônica. É muito diferente do paciente que nós, endócrinos, reumatos, clínicos, recebemos. E uma coisa que tem que chamar atenção é o seguinte: muita gente não olha o clearance de creatinina dos pacientes. Você não precisa pedir urina de 24 horas, mas pelo menos saber Ah, mais ou menos sim. como é que está a taxa de filtração glomerular desse paciente. Porque muitas vezes você tem uma senhorinha pequenininha, né, com uma creatinina que está ali, 1,3, sei lá, mas se você fizer uma taxa de filtração glomerular, você vai ver que está baixa. E aí você está dando denosumab, e denosumab no paciente renal crônico pode dar uma hipocalcemia severa. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atenta, né? Eu já peguei um paciente que veio para mim com dor muscular, com espasmo, com cãibra, com não sei o quê, que veio como uma doença reumática, como uma miopatia. Não era, era uma hipocalcemia num paciente que já tinha um clearance baixo, mas que nunca ninguém olhou, porque não era um renal crônico por uma lesão renal, era um idoso que foi perdendo função renal ao longo da vida, que já devia estar sendo tratado por um nefro e não estava. E aí começou a fazer denosumab e fez hipocalcemia. Então,
lembrar disso, né? Prestar atenção no clearance de creatinina desses pacientes. Concordo com Maria Lúcia, quando começa com uma lesão renal grave, não é mais meu paciente, é do nefro. E eu tenho, sinceramente, eu acho que tem que ir para o nefro, porque a gente não tem mão para tratar esse paciente, né? A gente vai fazer bobagem. Bom, tem várias aqui. Em uma paciente com hiperparatiroidismo já em uso de demos uma e sem melhora da densitometria após 5 anos de tratamento, mantendo biomarcadores relativamente satisfatórios. Qual seria a sugestão? O Bom, o hiperpara hiperparatiroidismo primário, o que você começou denosumab. denosumab, eu estou supondo que ela tem uma massa óssea muito baixa, né? Uma massa óssea no padrão de osteoporose, que é uma das indicações de ir para a tireoidectomia. Caso ela tenha alguma complicação clínica e alto risco cirúrgico a ponto de não ir para a tireoidectomia, eventualmente manter o denosumab ou eventualmente o homo, porque o romosozumab não é contraindicado em hiperparatireoidismo, mas o mais correto e ideal seria corrigir a doença de base, que é curar o hiperparo primário. Tá. A Cláudia Burla, parabéns pelas apresentações. Gostaria de saber sobre a manutenção dos medicamentos específicos em pessoas acima de 85 anos, que já utilizaram medicamentos há mais de 15 anos e não é simplesmente suspender medicamentos. Quanto isso, não foi combinado previamente no momento da prescrição. Laura querida, Laura, beijo, um beijo afetuoso A Cláudia. é da Cláudia é uma Cláudia. querida geriatra, é uma grande amiga, excelente geriatra. Então, Cláudia, então, primeira coisa, né? Essa história dos remédios em idosos muito idosos, né? Se você pegar os estudos de registro dessas medicações, a maioria delas tem um percentual grande de uso em pacientes idosos muito idosos. Né? Isso foi um levantamento até que eu fiz para uma aula que eu dei, acho que para geriatria mesmo, em algum momento da minha vida aqui. Mas eu vi que tem um grande percentual. O romosozumab tem uma porção de paciente idoso. O que foi visto nesses pacientes? Que a eficácia era até maior do que nos pacientes mais jovens, e que a segurança se mantinha nesses pacientes, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que está tomando denosumab, eu acho que você está se referindo a isso, porque, assim, denosumab, quando a gente começa, hoje, por um task force da ECTS, a gente começa denosumab dos pacientes de alto risco de fratura, né? Nos pacientes que não têm alto risco, eu posso fazer bisfosfonato, eu posso fazer raloxifeno, eu posso fazer outro remédio que eu posso tirar sem efeito rebote. Então, hoje, por conta do efeito rebote que é visto, eu começo a denosumab em quem realmente precisa. Se eu comecei antes de saber dessa história do rebote, eu não combinei com o paciente que quando eu chegasse no alvo e na meta ideal, eu teria que trocar o denosumab por um bisfosfonato, né? Então, tem esse porém. Se o paciente é idoso e está diminuindo função renal e eu não posso fazer bisfosfonato, eu vou fazer denosumab o resto da vida, né? Então, tem pacientes idosos que vão usar bisfosfonato de longo prazo, desculpa, denosumab de longo prazo, até morrer, né? Ok, sem problema, eles vão usar a longo prazo isso aí. Romosozumab, teriparatida, os bisfosfonatos, todos podem ser interrompidos sem rebote. Eles devem ser trocados por um outro antirreabsortivo, mas eles podem ser retirados. Todos vão fazer perda de massa óssea em algum momento quando você para, né? Até o próprio bisfosfonato. Não sei se eu respondi a sua questão. Bom, parabéns vários. Aqui tem uma. Pensando
em vista deles ser anabólicos e antirreceptivos, sugeria a tendência a não utilizar Romo. Não A tem. tendência a não usar Romo, É, a não utilizar. não utilizar nesse caso específico? Não, olha Ah, só. Em entendi. 2018 nem havia Romo. Assim, talvez se eu recebesse essa mesma paciente hoje em dia, eu tivesse optado pelo romosozumab por conta do fêmur. Porque nós sabemos que o romosozumab é mais eficaz em promover ganho de massa óssea no fêmur, principalmente no primeiro ano de tratamento. Então, naquela ocasião não existia, a medicina é dinâmica, né? Então, o que era viável naquela ocasião não é mais. Isso que a Laura falou é muito importante. Essa história de rebote, de não poder interromper o denosumab, surgiu no ISBMA de 2017. Quantos pacientes meus de denosumab usaram e pararam antes de Sozinho. 2017? Muitos, muitos. Eu Ninguém teve entendi, fraturas múltiplas. é, Vale. eu entendi essa pergunta pensando naquela biópsia que foi feita, né? Daquele ossinho lá do spikezinho, que era uma biópsia que mostrava que o osso estava Era dinâmico. desremodelando pouco, né? E aí essa pessoa, que eu não sei como é que é o nome, porque tá JB, não sei exatamente quem é, mas esse convidado pergunta se, pensando nisso, fazer romosozumab seria ruim, porque ele é um efeito dual. Ele é um antirreabsortivo com osteoformador. Só que eu entendo que o romosozumab é um antirreabsortivo fraco, né? Né? Então, Fraquíssimo. é, então não teria Muito problema fraco. fazer na fratura típica. Não tem estudo, mas Né? não vejo problema assim, Ele pensando. não promove a inibição do CTX. Hum, Declina, mas não inibe. verdade. E se o caso relatado fosse em um paciente o sexo masculino, qual seria a sua opção terapêutica? Ih, Maria Lúcia. Aí. Pois é, olha só. Não seria testosterona sem essa pergunta. Então, é difícil, né? Porque eu, de qualquer maneira, ia fazer um oxonabólico ou romboteriparatida e depois talvez tivesse que voltar ao bisfosfonato. Porque você não pode optar por um oxonabólico sem depois passar, nem que seja 1 ou 2 anos, com um antireabsortivo. Ou você não faz nada, ou você assume que você vai fazer anabólico seguido de antidepressivo. E como o E não é raloxifeno proibido, não agiria em né? homem, não é contraindicado, mas só age em homem hipogonádico. Devo dizer que raloxifeno age em homem hipogonádico. Mas, assim, ele é um simulador do efeito estrogênico, né? Então, se você tem uma queda muito grande da testosterona, você deixa de ter também a conversão de testosterona para estradiol. E o mediador do efeito benéfico dos esteroides sexuais no osso é o estradiol. Não é a testosterona isolada que vai lá no receptor do osteoblasto, osteoclasto. A maior parte dos efeitos é mediada por estradiol. Então, em homem hipogonádico, isso já foi testado, raloxifeno seria uma opção, mas não tem nada a ver com a sua pergunta, né? Com a sua pergunta, eu acho que eu teria que voltar ao bichochonato, conversando com o ortopedista, que, na realidade, achou que ela nunca mais deveria usar bichochonato. Mas é que em medicina é difícil dizer nunca mais. E a gente viu lá por aquele algoritmo lá, aquela sequência, que a gente pode fazer denosumab ou bisfosfonato depois nesses pacientes com fratura típica. Eu mesmo já voltei a fazer denosumab numa paciente que estava muito longe da meta, fez teriparatida, depois eu voltei para o denosumab porque ela está muito longe da meta, né? Ela tem uma Deixa eu só osteoporose. Pode falar. Eu só fazer um complemento que é uma curiosidade. Eu perguntei para o Mark Lang, que eu acho que vocês sabem, é um pesquisador muito conhecido.
é uma curiosidade, né? Por que é que os osteoclastos obedecem a vida inteira? Enquanto você mantém uma droga antirreabsortiva potente, como o bisfosfonato denosumab, você mantém a reabsorção inibida. Mas o osteoblasto não obedece dessa maneira aos osteoformadores, porque não surgiu ainda um medicamento osteoanabólico que você pudesse usar anos e anos e anos sem perder o efeito. Por que, que as próprias indústrias farmacêuticas recomendam que você use um ano de ROMO e depois troque para, por exemplo, denosumab? Você pode, em algum momento, repetir esse ciclo de anabólico e antirreabsortivo. Mas não adianta prosseguir com o romosozumab no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, porque já foi provado que o osteoblasto escapa desse estímulo. É uma curiosidade. Eu não sei nem ele também não tem essa explicação. Mas fato é que a osteoformação ela não é tão simples de tratar e ser estimulada como a reabsorção é de ser inibida. Será que a resposta está nessa droga nova que vai associar a inibição pelo DKK1? Porque o DKK1 também vai estimular a osteoformação. Não sei, né? Mas pode ser que venha aí uma droga capaz de fazer isso. Talvez por anos, porque há pacientes que depois de um ano de osteoformador continuam com osteoporose grave, né? É. Bom, se a paciente apresentar fratura típica bilateral por uso prolongado de bisfosfonato com T-score L1, L4 menos 2,8, não podemos usar anabólicos, pode ser sequência com denosumab? Não entendi, não pode usar anabólico por que motivo? Não, não tem anabólico. Vamos dizer que não consiga comprar, ou não consiga dispensação e Ah, tal. Quer saber? entendi. O paciente teve fratura bilateral e a típica bilateral. Continua com T-score muito baixo, menos 2,8. Não tem osteoformador, se pode continuar com denosumab. Pode, por mim pode. Quer dizer, eu faria. Lógico que não é o ideal. Sem dúvida, eu gostaria que esse paciente fizesse um osteoformador primeiro. Mas, se eu não tiver nada, o paciente tiver uma baixa massa óssea e tiver CTX elevado, etc., eu vou fazer denosumab. Você, Maria Lúcia, não tem critério, eu não tenho Não, estudo para. então, é porque essa paciente não tendo fratura osteoporótica, não tendo T-score abaixo de menos Ah, bom, não 3, sei se ela não tem ela fratura. não ganha do plano de saúde nem da Secretaria de Saúde, né? Ela vai ter que custear. E, de fato, é muito complicado, né? Bom, sendo mulher, eu até tentaria raloxifeno. É, é Tem. isso aí. A Mônica agradece a explicação. Existe alguma, aí depois vem, existe alguma vantagem da abaloparatida em relação ao teriparatida? Ah, teve alguns estudos lá no ACO de head-to-head, abaloparatida com teriparatida. E estou tentando lembrar, assim, eu acabei não trazendo esses slides, porque como a gente não tem abalo aqui no Brasil ainda, eu foquei pouco, mas eu lembro que esses estudos mostraram que o ganho com a abaloparatida, o ganho de massa óssea, era maior com a baloparatida do que com a teriparatida, sim, tem esse estudo. E um outro estudo de resistência óssea com FEA, também mostrando que a balo era superior à teri. De fratura, Eu não já lembro, li que no fêmur ela é mais potente do que a teriparatida. mas eu não Mas, lembro assim, se tinha estudo de experiência fratura nenhuma. nenhuma, porque. Hum. Mas a balo acho que vem para o Brasil, né? Em algum momento. Paciente operado Depende do custo, né? de É. fratura típica bilateral do fêmur há mais de 10 anos, vem usando o denosumab. Por quanto tempo pode usar?
Ela já teve fratura bilateral, já tem haste intramedular dos dois fêmures. Então, acho que nada contra manter o denosumab, né? Ela já fraturou, Eu acho que tudo não vai depende fraturar de de se novo. ela atingiu a meta, né? É. Atingiu a meta com denosumab, eu faria o bisfosfonato 1 ano e ia tirar fora tudo, ia só ficar observando, né? Tássio. A maioria não coloca o MVC no serviço. Verdade, Ah, tá? A maioria não sabe nem o que que é isso e nunca fez esse teste nas suas clínicas, né? Porque para a gente saber a mínima variação significativa do serviço, eu preciso pegar 30 pacientes aleatórios e fazer densitometria deles, colocando na máquina, fazendo coluna, fêmur, corpo inteiro, antebraço, o que for que eu for analisar. Tiro esse paciente da cama, coloco de volta, faço na mesma hora de novo, repito isso com 30 pacientes e jogo numa super fórmula que hoje tem no site da Abraço, para quem é associado, e eu descubro minha mínima variação significativa. Ou eu pego 15 pacientes e repito o processo 3 vezes. Então, assim, não é um processo fácil de fazer, não é impossível, mas pouca gente quer se dar o trabalho de fazer, né? Ou se dá o tempo, né? Com tudo correto. É, Cláudia agradecendo e a Ana Paula. E se fosse hoje, poderíamos fazer o Romo por quanto tempo e depois desse tempo voltar ao bisfosfonato? então, o ROM é sempre 1 ano. Isso é de bula. O ROM você mantém apenas 1 ano, 12 meses, e depois você troca por um antirreabsortivo, qualquer que seja ele. O que parece que agora acredita-se é que não há problema, ou talvez seja até recomendado, que esse ciclo anabólico e antirreabsortivo possa ser repetido. Coisa que, como Laura mencionou, não era permitido com teriparatida pelo tal medo do osteosarcoma, que é um medo infundado. Com o romosozumab, na prática clínica, isso já está acontecendo. Você faz 1 ano, troca, por exemplo, para bisfosfonato, e depois você volta, se for necessário, em algum momento, ao rumo. Não é proibido. é isso aí. Fora os vários parabéns merecidos, aquela famosa pergunta dos odontologistas: osteonecrose. Qual é a resposta que vocês dão? Porque eles vêm afirmando, e os cirurgiões, então, cabeça, pescoço, pior não. Os culpados são os medicamentos. E aí? Esse é o problema, né, Laura? Lá no nosso congresso da Abraço, né, que é o Brado, nós convidamos uma dentista, uma periodontista, que se formou na UFRJ e que agora migrou para Brasília, que falou muito bem. Em primeiro lugar, muitas vezes não se olha as condições periorais, né, periodônticas, melhor dizendo, antes de fazer o implante. O implante foi banalizado. Nem toda pessoa que faz implante o faz com todo o cuidado. Então, você tem que ver se efetivamente é uma boca bem tratada, se tem infecções, se a pessoa é diabética, já aumenta o risco. Então, existe Tem algum remédio? osteonecrose sem bisfosfonato e sem denosumab. Existe. E, na realidade, a tese dela foi até muito interessante, porque ela avaliou se, porventura, as pessoas que fizeram implante com diagnóstico de osteoporose, tendo usado bisfosfonato, era basicamente bisfosfonato, e estavam melhor da osteoporose que quem não usava bisfosfonato, quem foi tratado evoluiu melhor o implante do que quem tinha uma osteoporose grave, ou melhor, a osteoporose acomete a mandíbula também, que é um osso de alta remodelação. Então, você tem que olhar a osteoporose como fator de risco de perda do implante também. Ou melhor, é multifatorial. E o grande problema é que isso é repetido, né, em todos os dentistas, eu diria que quase todos. Não, e às vezes é assim, você começou aquele remédio, você nunca vai poder fazer implante.
Eu digo, mas você estava precisando fazer implante? Não. Você perdeu algum dente? Nunca. Mas por que seu dentista disse isso? Porque ele me disse que eu nunca vou poder fazer implante. Eu digo, então você não faça. Porque fraturar o fêmur é muito mais grave do que colocar uma ponte ou, de alguma outra maneira, um dente que não seja implante. Eu acho que isso é a opinião dos periodontistas sérios. Ele foi banalizado. Ah, e É isso. fora a falta de higiene, né? Porque esquecer de lembrar, nós esquecemos de insistir com o paciente a higiene bucal, né? Que é É. uma das grandes causas de De osteonecrose, osteonecrose. né? Exatamente. É infecção a maior causa de osteonecrose de mandíbula. Não é o uso de bisfosfonato ou denosumab. O percentual de pacientes que faz osteonecrose de mandíbula por uso de denosumab e bisfosfonato que não tem um fator de risco é baixíssimo, 0,10, sei lá, é muito pequeno. Quem é que faz com essas medicações? Paciente oncológico que usa denosumab em altíssimas doses, nem é o denosumab, né? É o denosumab, mas não é o Prolia. Pacientes que usam ácido zoledrônico a cada 3 meses para tratar metástase óssea. E esses pacientes, por si só, eles já têm aumento do risco de osteonecrose de mandíbula. Então, assim, periodontista que a Maria Lúcia falou, ela deu uma aula linda também no Cibom, nesse Congresso de Osteometabolismo em São Sim. Paulo, e ela apresentou um trabalho novo, muito interessante, que mostrava a adesão melhor dos implantes que eram recobertos com bisfosfonato. Uma coisa fantástica, assim, que revoluciona tudo, né? Meu Deus do céu, se é o bisfosfonato causador da queda do implante ou da osteonecrose com o paciente, não é isso, né? Ela mostrou vários estudos que não era isso que causava a osteonecrose, e sim a doença periodontal e a perda óssea que esses pacientes com osteoporose têm, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, explicar para o paciente. Eu ligo para o dentista quando falam isso, porque às vezes é mais difícil, né, Maria Lúcia? Porque às vezes não é um implante. Às vezes o paciente fraturou um dente, não quer tirar. Não, não vou fazer extração porque vai dar osteonecrose. Olha só, esse dente fraturado é fonte de infecção. Você vai deixar esse dente fraturado aí porque você está com medo de uma osteonecrose? Não, meu amor, você tira o dente, faz antibiótico, faz limpeza da cavidade oral, faz uma cirurgia pouco agressiva, e é isso que vai garantir que o seu paciente evolua bem. Então, eu tenho feito isso repetidamente, com bastante paciência, porque já tive dentista que ligou para paciente da Suíça, porque ele assistiu uma aula em algum lugar e falou assim: Olha, para esse remédio porque ele é veneno. Graças a Deus, a paciente me ligou antes para saber se ela devia parar o veneno ou não. Mas, assim, podia ter parado e podia ter quebrado, né? É falta de critério do dentista que retira essa medicação sem falar com o médico dessa paciente, né? Aqui tem mais uma, paciente, uma pergunta que você já respondeu. Paciente em uso de bisfosfonato e perdeu os implantes, devemos suspender? Não. Não, perdeu o Não. implante por outro motivo. De jeito Tem que nenhum. convencer o dentista. Que é o mais difícil. Acho que nós Exatamente. não temos mais perguntas, acho que acabaram as perguntas. Também estamos com o tempo já, 9h15. Ah, mas Foi bastante movimentado. isso tudo bem. Quero agradecer, gente. Muito obrigada realmente a todos que assistiram, a todos que vêm nos acompanhando através desses 8 anos. Muito obrigada ao Samaritano e Edilon, realmente estou muito feliz. E estou esperando vocês no dia 2 de julho, com neuroendocrinologia. A doutora Mônica Gadelha ainda vai me contar sobre o que que ela vai falar, mas com certeza vai ser bem interessante, como sempre.
Então, a vocês duas, minhas queridas, meu muito obrigada, fora os parabéns que vocês receberam todo. Estou muito feliz de estar com vocês hoje à noite. Eu quero agradecer imensamente. Queria que vocês dar a vocês as palavras finais de vocês. Eu também só tenho a agradecer a Mônica, ao Samaritano, e a Laura, que essa dobradinha já vem de décadas, né, Laura? Trabalhando juntas há tanto tempo e funciona tudo sempre bem, né? Foi um É sempre prazer. uma alegria. Sempre que vocês quiserem ouvir de novo Osteoporose, estamos aí. Né? Boa É isso noite. aí. Não, Vai isso ser vocês vão com certeza, além que essas estão gravadas, então dá para ouvir aqui e, obviamente, contamos com vocês o ano que vem, né? isso aí. Estamos Muito à obrigada. disposição e muito obrigada pelo convite, Mônica. Obrigada a todo mundo que participou, pelos parabéns e tal. Obrigada, Maria Lúcia, novamente. Toda vez que eu fico com a Maria Lúcia, eu aprendo uma porção, então é sempre boa essa parceria. Vocês Boa dois noite, são o gente. máximo. Boa Muito, noite. muito obrigada. Uma boa noite a todos. E até a próxima.